Olá, eu sou o professor Fábio Aristimunho Vargas e neste meu canal eu partilho as minhas aulas de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e Ciência Política e também tenho partilhado palestras minhas, entrevistas, algumas delas antigas, e já tem um tempo eu tenho partilhado também a leitura da minha crônica semanal. Então, eu tenho uma coluna no portal 24 de Cascavel, no Paraná. Essa coluna se chama Direito da Fronteira ou Direto da Fronteira. E nela eu publico semanalmente uma crônica, né, sobre algum tema da semana. E na crônica da semana que passou, eu comento os símbolos nacionais, e dentre eles o mar, em especial o mar, né, que está ausente dos símbolos nacionais. Então passo agora a leitura da minha crônica. Ela foi publicada no dia 7 de outubro de 2020 no portal 24. Cadê o mar nos símbolos nacionais? Embora constitua parcela significativa do território brasileiro, o mar não parece estar suficientemente representado nos símbolos nacionais. O território continental do país tem uma extensão de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o que lhe atribui o posto de quinto mais extenso do mundo, ao passo que a Amazônia Azul, como costuma ser designado o território marítimo brasileiro, conta com mais de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso representa mais de 34% da parcela da superfície do planeta sobre a qual o Estado brasileiro exerce seus poderes de domínio, uma vastidão territorial que parece ter ficado à margem de homenagens cívicas. Os símbolos da República Federativa do Brasil, segundo dispõe a Constituição Federal em seu artigo 13, parágrafo 1º, são a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. A antiga bandeira do Império foi reformulada em 1889, com o advento da República, e as suas cores reinterpretadas pelos republicanos. O verde da Casa dos Bragança passou a representar as nossas matas e florestas, assim como o amarelo dos Habsburgo, casa real a que pertencia a arquiduquesa Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, passou a simular o sol e as riquezas minerais. Já o círculo azul, resquício da anterior esfera armilar, passou a representar o céu, com as estrelas dispostas como na noite de 15 de novembro daquele ano. O símbolo das armas e o selo nacional, por sua vez, reproduzem as cores da bandeira. Nada de representação do mar, portanto. Resta analisar o hino nacional. Dentre os elementos físicos do país louvados pelos versos de Joaquim Osório Duque Estrada, há fartas referências ao território: margens plácidas, gigante pela própria natureza, impávido colosso, terra adorada, filhos deste solo, berço esplêndido, risonhos lindos campos, nossos bosques. Assim como ao céu, sol da liberdade, raios fúlgidos, céu da pátria, formoso céu risonho e límpido, imagem do cruzeiro, luz do céu profundo, iluminado ao sol do novo mundo, lábaro estrelado. Mas uma única evocação ao mar. É o que se vê no início da segunda parte do hino. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. O mar, como se vê, é lembrado tão só pelo seu som característico. Na teoria geral do Estado, estuda-se que um Estado deve dispor de certos elementos constitutivos para ser considerado como tal. Esses elementos seriam, a despeito da variação de nomenclatura na doutrina, o território, base geográfica onde se assenta o Estado, o povo, conjunto humano vinculado ao Estado, a soberania, poder inerente à atuação do Estado que lhe atribui independência e autoridade, e finalidade, a razão de ser do Estado, que seria proporcionar o bem comum a seu povo. Quanto ao território, este estaria integrado por espaços como o solo, as águas interiores, o domínio marítimo, o espaço aéreo e o subsolo. Existiriam ainda outros espaços sujeitos à jurisdição territorial do Estado, embora não integrantes de seu território, como as embaixadas, as embarcações privadas com o pavilhão do país, as aeronaves privadas matriculadas no país e as aeronaves e embarcações públicas onde quer que se encontrem. No caso do Brasil,
o domínio marítimo integra oficialmente o território do país desde 1970, quando o Decreto-Lei 1098, de 23 de março de 1970, estabeleceu o mar territorial brasileiro em 200 milhas marítimas. Essa medida alinhou o país a outros governos que, desde a década de 1940, vinham ampliando unilateralmente o seu espaço marítimo, em objeção ao antigo costume internacional das 3 milhas marítimas de mar territorial de origens medievais. Com o advento da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay de 1982, foram codificados os costumes marítimos então em voga. Ratificada pelo Brasil em 1988 e incorporada em 1990, a Convenção estabeleceu novos parâmetros para o exercício da jurisdição territorial sobre o mar adjacente por parte dos estados costeiros. Com isso, aquelas 200 milhas originalmente reivindicadas pelo Brasil passaram a ter uma significação jurídica distinta ante a incorporação das novas definições convencionais para institutos como a linha de base, mar territorial, zona econômica exclusiva, zona contígua, plataforma continental expandida, alto mar, espaço aéreo internacional, talude, planície abissal. Em 1993, a Lei nº 8.617, de 4 de janeiro daquele ano, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as disposições do direito internacional do mar, estabelecendo o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental do Brasil. Em 1994, determinaram-se os pontos das linhas de base retas da costa brasileira, segundo o decreto número 1290 de 94, revogado pelo decreto 4.983 de 2004, por sua vez revogado pelo decreto 8.400 de 4 de fevereiro de 2015, atualmente em vigor. Em 1996, deu-se a reocupação dos rochedos de São Pedro e São Paulo, que passaram a se chamar oficialmente Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Fato esse que estabeleceu a atual configuração do domínio marítimo brasileiro. Dois arquipélagos, o de São Pedro e São Paulo e o de Trindade e Martim Vaz, são responsáveis por uma parcela significativa do território marítimo brasileiro. Trata-se de rochedos e ilhas praticamente inabitáveis, cuja ocupação permanente pelo Brasil tem se dado desde período relativamente recente como política de Estado. Nesse sentido, convém ter em vista o disposto no artigo 121-3 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Abre aspas. Os rochedos que, por si próprios, não se prestam à habitação humana ou à vida econômica, não devem ter zona econômica exclusiva nem plataforma continental. Fecha aspas. Ou seja, deve-se provar a habitabilidade de um território insular ou arquipelágico para que se possa obter o reconhecimento internacional como território e, assim, poder se estender a zona econômica exclusiva com um raio de até 200 milhas marítimas ao redor dessa ilha. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, composto por 5 ilhas e diversos rochedos, integrante do estado de Pernambuco, é um lugar inóspito, impróprio à vida humana, sem água potável nem superfície cultivável. Seu nome se deve ao fato de a caravela portuguesa São Pedro ter ali encalhado em 1511, tendo sido sua tripulação resgatada pela caravela São Paulo. Charles Darwin lá desembarcou em 1832. Sua ocupação permanente por parte do Brasil remonta a 1996, quando foi reconstruído o farol. 2 anos depois, foi instalada a Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, com suporte da Marinha, por meio do programa Proarquipélago, na qual se revezam a cada 15 dias equipes de 4 cientistas e pesquisadores. Já o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, integrante do Espírito Santo, forma um conjunto de 2 ilhas principais e diversos rochedos, que foram descobertos em 1501 e estiveram sob ocupação britânica entre 1890 e 1896, tendo sido devolvidas ao Brasil após mediação de Portugal. É atualmente o ponto extremo mais a leste e o local habital mais remoto do país. Ali está instalado o posto oceanográfico da Ilha de Trindade, mantido pela Marinha desde 1957, no qual 32 homens da Marinha se revezam a cada bimestre. A ocupação permanente tanto de São Pedro e São Paulo quanto de Trindade e Martim Vaz assegura ao Brasil toda a gigantesca zona exclusiva
ao seu redor. O território marítimo brasileiro pode ainda vir a se expandir em face do pleito o pleito pela extensão da plataforma continental do país, considerando-se que o litoral brasileiro conta com profundidades inferiores a 200 metros na maior parte de sua extensão. Apesar dessa perspectiva e do fato de o mar ter sido responsável, nos últimos 50 anos, pelo avanço do território nacional pelo Atlântico adentro, sua importância não tem sido adequadamente representada pelos símbolos nacionais assentados desde o advento da República. Talvez seja o caso de se pensar em um novo símbolo, com um tom de azul que represente tanto as águas marinhas quanto a liberdade, a evocar o princípio do mare liberum, ou da liberdade de navegação dos mares, assentado por Hugo Grosso há mais de 4 séculos e que caracterizam o direito do mar contemporâneo. É isso. Obrigado e até a semana que vem com a leitura da próxima crônica.